Olá pessoal, hoje a gente vai abordar um tema que foi sugerido por um colega. Ele mandou aí pra gente uma mensagem solicitando, né, que a gente faça aí uma abordagem sobre a greve, a possível greve dos caminhoneiros que vai ocorrer agora no dia 1º de fevereiro, sob a luz do CTB. Tá aí a mensagem do colega. Nobre, bom dia, adquiri sua apostila, muito boa, obrigado pelo feedback. A propósito, desenha-se uma greve de caminhoneiro para 1º de fevereiro. Há como o senhor abordar o tema à luz do CTB? Nós vamos fazer isso, mas antes, porém, nós vamos fazer uma incursão pela Constituição Federal, que é o nascedouro desse direito à greve. Então, vamos fazer primeiro uma análise em alguns dispositivos constitucionais e depois a gente vai analisar um dispositivo do CTB que tem relação com o tema, tá certo? Vai ser bom por quê? Porque direito constitucional também é uma matéria que vocês vão enfrentar no dia 28 de março. Assim a gente já pega mais uns bizu, né? Digamos assim, a respeito do direito constitucional. Bom, enfim, tá aí na tela para vocês o direito à greve, né? O direito à greve está inserido aí no título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, o direito à greve é um direito fundamental. Logo, uma cláusula pétrea. Lembre-se das cláusulas pétreas, viu, pessoal? Isso corriqueiramente cai em prova de direito constitucional. E não dá para nem duvidar, né? Não há que se duvidar aí de uma possível abordagem de cláusulas pétreas agora no dia 28, na sua prova. Então tá lá no artigo 60, parágrafo 4º, né? Abra sua Constituição aí, dê uma olhadinha. No parágrafo 4º do artigo 60 traz a seguinte redação: não será objeto de deliberação emenda tendente a abolir. Né? Aí tem 4 incisos. O primeiro inciso vai falar que não será objeto de deliberação emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Tá certo? A primeira é a cláusula pétrea. No 2 está lá o voto direto, secreto, universal, periódico. O 3, separação dos poderes. Perceba, vamos já fazer uma janelinha temática aqui para a gente já ir estudando também direito constitucional. No 2, no inciso 2, o voto direto, secreto, universal, periódico. Não há previsão do voto obrigatório. Então, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, pode ser abolido, tá certo? A separação dos poderes, no inciso 3º, né? A separação dos poderes também é uma cláusula pétrea. Não se pode nem mesmo deliberar através de emenda sobre essa possibilidade. Lembre-se que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, executivo e judiciário. E é o inciso 4º que nos interessa. O inciso 4º vai dizer que também não será objeto de deliberação emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais, tá certo? Então veja, aqui a gente já insere o direito à greve, que apesar de estar no capítulo 2, mais precisamente, né, que trata os direitos sociais, não deixa também de ser um direito individual, o direito de ter esse direito social, né, assegurado constitucionalmente. A redação do artigo está aí, ó, é assegurar o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Ora, os caminhoneiros vão, através desse movimento paredista, defender direitos da categoria. Dentre estes, com certeza, né, vai estar lá a diminuição do diesel, do valor do diesel, o aumento do valor do frete, a maior atenção à pavimentação. O Brasil ainda tem locais bastante precários com relação à malha viária. E também preço de pedágio, né, porque eles pagam por eixo. Então veja, o movimento em si é garantido pela Constituição, então é legítimo que os caminhoneiros façam greve, tá certo? Aliás, todos os trabalhadores têm direito à greve, exceto, olha outro bizu constitucional aí que pode ser cobrado na sua prova, exceto os militares, por expressa previsão na Constituição Federal. E, segundo o STF, numa decisão tomada em sede de repercussão geral em 2017, ele também estendeu essa proibição aos policiais civis e a todos, né, os servidores aí que trabalham na área de segurança pública, tá certo? Veja aí o que diz o parágrafo 1º do artigo 9. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Os constitucionalistas chamam essa construção de norma de eficácia contida. Por quê? Porque apesar do direito à greve ser um direito, né, de eficácia plena, aplicabilidade imediata, como todos os direitos fundamentais são, né? Se você for lá no rol do artigo 5º, lá tem um último parágrafo lá, né? Tem 4 parágrafos, um deles vai dizer justamente isso, que os direitos aqui assegurados têm aplicabilidade plena e imediata. Então aqui também tem, só que o Poder Constituinte, né, deu à lei infraconstitucional a possibilidade de restringir esse direito, haja vista que tem atividades essenciais que não pode parar, tá certo? Então tá aí. A lei que regulamenta, salvo engano, é 7786 de 89. Vou até verificar aqui, porque essa lei, ela também incede, né, de mandado de injunção. O STF falou que era para aplicar os servidores públicos, lei de greve. Deixa eu ver aqui se eu encontro, aí a gente já fica fechado. É 7783 de 89, viu, pessoal? Anote aí. A lei 7783 de 89 é a lei que dispõe sobre o direito de greve. Ela é aplicada para os servidores públicos também, tá certo? Então, essa aplicabilidade aos servidores públicos decorre do mandato de injunção, porque o legislador não fez uma lei específica para regulamentar o direito à greve dos servidores públicos. O STF falou, enquanto não houver essa lei, vamos aplicar essa 7783 de 89, tá certo? De 1989. Por sua vez, o parágrafo 2º do artigo 9 traz a seguinte disposição: os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Por que esse dispositivo, pessoal? Porque não existe direito fundamental, direito algum, né, absoluto. Todos os direitos são relativos, tá certo? O seu direito acaba quando começa o do outro, não tem esse ditado popular? E não deixa de ser diferente aqui, né? Aqui você não pode utilizar do escudo de um direito fundamental para cometer ilicitudes, para cometer desvios, para cometer abusos, né? Então você é sim amparado no seu direito de greve, tá? Mas não pode exercê-lo de forma a colidir ou até mesmo suprimir outro direito fundamental de um terceiro. Então veja, quando o movimento paredista eclodir, né, se é que vai acontecer, né, então está se cogitando, eles terão que se organizar de tal maneira que o direito de greve deles não suprima o direito fundamental das demais pessoas. E isso é o que a gente vai ver agora no dispositivo que a gente separou para tratar do CTB. Então vamos lá. Vê só. Esse artigo 253, que está logo acima aí, bloquear a via com veículo, esse artigo ele veio já no bojo da redação original do CTB. Lembre-se que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei ordinária, a Lei 9.503 de 1997, e lá, com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, já tinha essa disposição, que ainda permanece, tá certo? É uma infração gravíssima, multa, com penalidade, apreensão do veículo também, e a medida administrativa, remoção do veículo. Em 2016, o legislador ele acrescentou o artigo 253A, tá certo? E esse artigo 253A é que nos interessa para tratar do tema sugerido pelo colega aí. Lembrando que a fluidez, né? A fluidez é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Por sua vez, a Polícia Rodoviária Federal, está lá no artigo 20, inciso 6º, né? Ela tem, dentre suas competências, essa de assegurar a livre circulação em rodovias federais. Então, veja, qualquer obstrução de via, de via federal, né, quem tem competência para ir lá desobstruir e assegurar a livre circulação é a Polícia Rodoviária Federal, é você, né? Na sua atividade, no exercício da sua atividade, em havendo aí uma interrupção no fluxo, né, de forma deliberada, como a gente vai ver agora, você vai ter que ir lá para resolver esse problema aí e garantir a fluidez do trânsito, tá certo? Então aqui a gente se referiu os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, que vocês devem conhecer, depois dê uma lidinha lá, salvo engano é o artigo 5º, né, do CTB, e também as competências da Polícia Rodoviária Federal, artigo 20, leia todos aqueles dispositivos lembrando das inovações da Lei 14.071, que é
vai trazer uma nova redação para o inciso 3 e para o inciso 12. Fique atento a isso. Mas, ao que pertine ao nosso comentário, veja, se um caminhoneiro participando do movimento paredista, ele usar o veículo dele para interromper, olha os verbos, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, ele vai estar cometendo essa infração aqui, uma infração gravíssima. Olha a penalidade, multa 20 vezes, olha o multiplicador dessa multa, né? Lembre-se que a multa gravíssima, ela tem um valor lá de R$ 263,47, previsto no artigo 258, inciso 1, tá certo? Então, R$ 263,47, você pega esse valor e multiplica por 20. Então, acho que passa de R$ 5.000 esse cálculo aí, que é a multa que vai ser atribuída ao condutor que interromper, restringir ou perturbar a circulação, tá certo? A penalidade, veja, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Lembre-se que essa penalidade, que ainda hoje é aplicada lá pelo órgão responsável pelo registro, né, pela emissão da CNH, por exemplo, o DETRAN, né, ela vai ser, a partir da entrada em vigor da Lei 14.071, de atribuição também da Polícia Rodoviária Federal. Então, o presidente da JARE, da Polícia Rodoviária Federal, né, ele vai poder já aplicar a suspensão do direito de dirigir, tá certo? E para um caminhoneiro é muito grave essa penalidade. Por quê? Porque ele depende, né? O ganha-pão dele. Imagine ele com uma habilitação suspensa durante um ano sem trabalhar, né? E a medida administrativa prevista para quem assim proceder é a remoção do veículo. Aqui um detalhe, essa medida administrativa, apesar de prevista aqui, é impraticável, né? Dependendo da proporção que se toma um movimento desse, a Polícia Rodoviária Federal não tem como remover veículos, né? Até por falta de logística. A gente passou por uma greve dos caminhoneiros há uns 2 anos atrás. Lembre-se que ali a Polícia Rodoviária ela pode ter removido um ou outro veículo que estava, né, obstruindo alguma via, mas tinha centenas, né, milhares de caminhões parados nas margens das rodovias federais. E alguns ainda bloqueando, né, perturbando a livre circulação. Então, o máximo que um policial rodoviário poderia fazer nessa situação de calamidade é fazer a autuação dos motoristas infratores. Mas a remoção de um bitrem, de um rodotrem, por exemplo, é muito difícil de se efetivar, tá certo? Olha o que diz o parágrafo 1º desse artigo. Aplica-se a multa agravada 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Então, veja, preste bastante atenção, pessoal, porque aqui a gente está falando dessas multas não pelo fato de a categoria estar exercendo um direito à greve. Eles podem exercer esse direito, mas tem que se organizar de tal forma que não comprometa o fluxo, não interrompa, né, um direito fundamental de outrem, que é o de ir e vir. Né? É direito fundamental isso, você pode se locomover em tempo de paz. Né? Então, quando fala nessas multas aqui, é para quem abusa do direito de greve, para quem obstrui uma via, né? Para quem interrompe, restringe ou perturba. Olha, o simples fato de perturbar, né, a livre circulação já está inserido aqui. Então, veja, é bastante amplo o alcance desse dispositivo. E já para o organizador da greve, digamos aí um líder sindical dos caminhoneiros, quando ele faz o chamamento, ele tem que ter ali uma pauta bem delineada para evitar, né, que os aderentes da greve, os caminhoneiros, utilizem desses mecanismos de obstrução de via para reivindicar direitos, até porque a categoria por si só já tem muita força, não precisa obstruir via. Diga-se de passagem, a categoria que mais força tem para reivindicar direito. Veja, toda a nossa produção, praticamente mais de 90% dela, é transportada, né? Você faz digamos assim, o escoamento da nossa produção agrícola em cima de um caminhão. Então, o simples fato no caminhoneiro parar, da categoria parar, mesmo, né, lá sem infringir essa norma, parar nos postos ou não sair de casa, já desabastece a nação. Isso foi uma falha estrutural. Durante muito tempo o Brasil não atentou a isso. Né? Hoje a gente não tem uma malha ferroviária, um modal ferroviário, um modal fluvial para escoamento de produção. Tudo é feito em cima de um caminhão. Então, se pararem por 20, 30 dias,
você vai começar a sentir os reflexos, como foi na última greve dos caminhoneiros. Falta de gás, falta de combustível, falta de alimentação. Desabastece os mercados. Porque você pode até não acreditar, né? Principalmente o pessoal mais novinho, mas leite não se dá em prateleira de supermercado. A gente tem o hábito de ir lá e ver tudo, né, muito bem distribuído, ao alcance da mão, e a gente vai, como coletores, né, pegando esses produtos, mas sem refletir que há uma logística por trás. Para ter um leite lá, alguém acordou 4 da manhã e foi ordenhar uma vaca, né? Alguém foi embalar esse produto e o caminhoneiro, por fim, conduziu até, né? Transportou esse produto até um supermercado. Aí está a força da categoria. A reivindicação deles, com certeza, é analisada assim com bastante carinho e eu acho que até de uma forma bastante rápida, porque ninguém quer o caos, né? E se é uma categoria que pode realmente causar uma grande, digamos assim, instabilidade no país, é a categoria dos caminhoneiros. Porque é um país continental, você produz grãos, por exemplo, lá em Rondônia, lá no soja no Mato Grosso, aí você tem que transportar essa soja até Paranaguá para exportação. Você não tem uma malha ferroviária para fazer o escoamento, é em cima de um caminhão, tá certo? E isso eu estou dando um exemplo, né? Mas tudo, como eu já me referi, passa aí pelo transporte rodoviário, tá certo? Então veja, apesar de ter essa previsão aqui que aplica-se, agrava-se essa multa 60 vezes aos organizadores, muitas vezes o líder sindical não tem disposição sobre as ações isoladas de grupos, né, em todos os rincões do Brasil. Ele faz o chamamento, pode até dar as diretrizes, pedindo para que não se obstrua vias, mas em determinada localidade, uma reunião de caminhoneiros parado, pode ter um que se exalte, né, e resolva aí, para chamar a atenção da mídia, bloquear uma rodovia. Esse que assim procede, ele comete essa infração aqui, viu? Então está sujeito a todas essas multas. E o líder sindical, o organizador, né, ou os organizadores ficam sujeitos a essa multa de 60 vezes, multiplicador 60. Então seria 263,47 multiplicado por 60, tá certo? Até aqui o parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. É a situação de, né, em um ano ter outro movimento paredista e esse condutor infrator que já foi multado, cometa de novo obstrução à via, ele vai ter que pagar ao invés de multiplicador 20, multiplicador 40. E o organizador de multiplicador 60 vai para multiplicador, né, 120, tá certo? E por fim, o parágrafo 3º, né, desse artigo vai dizer o seguinte, que as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, a via. As condições de normalidade para a circulação da via. Ora, é muito difícil, né? Portanto, é que o próprio legislador já reconhece, se possível, vai depender da proporção do movimento, porque se der aquela paradeira geral, pouca coisa um policial rodoviário poderá fazer, né? Além das autuações, porque a desobstrução é uma situação que requer, muitas vezes, uma ação mais incisiva. E é óbvio que quanto mais se evitar, né, digamos, uma ação incisiva, melhor é. Através do diálogo, talvez, né, a gente consiga resultados mais eficazes. Tá bom, pessoal? Então veja, aproveitando o tema recomendado pelo colega, a gente acabou de estudar um dispositivo que pode ser cobrado na sua prova. O que a gente viu no CTB? Vimos que fluidez é um dos objetivos do Sistema, né, Nacional de Trânsito. Vimos que é competência da Polícia Rodoviária Federal garantir, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, está lá no inciso 6º, né, do artigo 20. E estudamos o artigo 253A, que foi uma redação aí, trazida, né? Foi um novo dispositivo trazido pela Lei 13.281 de 2016. Como houve já um movimento e a ameaça iminente de uma nova, né, de uma nova greve dos caminhoneiros, vocês fiquem aí com esse estudo, tá certo? Não deixe de reler em casa os dispositivos que a gente citou da Constituição Federal. Lembre-se que artigo do 1º ao 1, 2, 3, 4 e 5º da Constituição, em toda a prova tem. Então leia esses dispositivos com um olhar clínico, tentando entender. Tem muitas peculiaridades, principalmente no artigo 5º, tá certo? Tem mnemônicos também lá para o artigo 1º, né, 2º, tá, enfim.
E leia também o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, incisos 1, 2, 3 e 4, que tratam das cláusulas pétreas. E, por fim, esse artigo 253-A. Então, é através da releitura, da repetição, que você vai assimilar e sedimentar o seu conhecimento. Quanto mais informação você tiver na hora da prova, melhor será para sua, digamos assim, melhor será para o seu desempenho, né? Digamos, para o seu desempenho na hora da prova. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado ao colega aí que indicou o tema. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.